Vamos então dar sequência ao nosso bate-papo das quartas-feiras. E como de praxe, né? Vamos agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, rogar aos benfeitores que nos intuam, que encham o nosso coração e o nosso cérebro de luz, fazendo com que possamos ser audíveis e claros no que nós estamos conversando. E possamos levar aos nossos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, um pouco mais de esclarecimento sobre o tema tão falado nessas épocas na humanidade, que é a nossa transição planetária final dos tempos. Que os bons espíritos possam nos dirigir a nossa mente e permanecer conosco nesses momentos em que conversamos para os nossos irmãos da Casa de Francisco de Assis e outros irmãos também que nos acompanham. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Bom, dando sequência, né, no nosso bate-papo, nós falamos na última quarta-feira sobre, inclusive está no Evangelho, né, que quando chegasse o juízo, ou seja, quando chegasse o momento, Jesus iria separar a sua esquerda um grupo, a sua direita um outro grupo. O seu grupo da direita seriam aqueles espíritos que já estavam propensos ao bem, tinham entendido o Evangelho, então tinha condições de continuar na nova terra. O da sua esquerda são aqueles que tiveram todas as oportunidades, mas que infelizmente não souberam aproveitar. Então vão precisar mudar de escola, mudar de professores, mas jamais serão abandonados pela misericórdia divina. Então essa separação, né, está no Evangelho há mais de 2000 anos e ela está chegando agora. Né? Então vamos dar sequência ao nosso bate-papo com a próxima pergunta do livro de Ramatiz. Diz o seguinte: a pergunta é essa a finalidade única dessas épocas proféticas classificadas como juízo final? Ou seja, de separar um grupo para lá, outro para cá? E Ramatiz então nos responde: as épocas de juízo final têm também por função ajustar a substância planetária para se tornar o melhor habitat e, consequentemente, requerem seleção de almas com melhor padrão necessário para as sucessivas reencarnações em moradia aperfeiçoada. Olha que coisa interessantíssima isso aqui, né? É um mecanismo previsto pela Suprema Lei e rigorosamente coordenado e dirigido pelos que são designados para criar em nome de Deus. Nós falamos sempre dentro do Espiritismo, nas nossas casas, que a lei dos fluidos diz que semelhante atrai semelhante, né? Nesse caso aqui, ela é aplicada também, vejam bem, a função, além de separar o joio do trigo, ou seja, separar os moradores, os espíritos para o futuro, a futura casa, né, tem a função de ajustar o planeta, melhorar o padrão vibratório do planeta. Por quê? Tirando aqueles que não o adunam com o objetivo do Cristo, do seu Evangelho, ficarão apenas aqueles que já estão propensos, ou seja, que têm a mesma, né, o mesmo objetivo, a mesma finalidade, os mesmos passos, vamos dizer assim. Fica mais fácil porque vibram na mesma sintonia. É isso que ele começou a dizer aqui, mas vamos ver aqui que ele continua a responder. Como os planetas são corpos poderosos, ou seja, campos de energia concentrada que toma a forma material. É o caso do nosso querido planeta Terra. É um campo energético concentrado que toma a forma material e forma essa belíssima escola em que nós vivemos atualmente, né? Continuando, obedecem tacitamente às leis de progresso energético, que lhes aprimora a substância, ajustando-os paulatinamente à evolução harmônica do sistema a que pertence. Vejam bem, as humanidades que lhe estão conjugadas
como gozam de livre-arbítrio de realizar a sua felicidade quando bem lhes aprouver, é que raramente atingem a sua perfeita renovação dentro da perfeita conexão espírito e matéria. Ou seja, como dizia o Lobo, traduzindo para o fubazão, né? Como o nosso planeta são corpos de energia concentrada, nós somos corpos de energia concentrada, né? O que acontece? Quando nós destoamos dessa harmonia que Deus preparou para a nossa reencarnação, preparou a nossa casa quando antes de virmos para cá, nós simplesmente pegamos a nossa natureza, fizemos com o nosso livre-arbítrio, usando do nosso livre-arbítrio, fizemos o que bem entendemos. Poluímos os rios, poluímos os mares, poluímos o ar, acabamos com as florestas, não respeitamos a vida material, animal, desculpem, né? A nossa fauna, a nossa flora. Então a gente veio e bagunçou toda a casa que estava arrumadinha. Então quando o Ramatiz diz que a humanidade, gozando do livre-arbítrio para buscar sua felicidade, é que não atinge essa conexão espírito-matéria. Poderíamos estar vivendo num planeta melhor? Poderíamos. O que faltava? Faltava a humanidade se conscientizar de que, sendo fraterno, respeitando a natureza, respeitando os nossos irmãos, de caminhada evolutiva, nós faríamos desse mundo um mundo muito melhor. Mas, infelizmente, o uso indevido do livre-arbítrio da grande maioria optou por outros objetivos. Vamos continuar, que nós vamos entender mais para frente um pouquinho como é que vai ficar isso aqui. Essa negligência da alma, né, no uso que fez de qualquer jeito do livre-arbítrio, né, essa negligência da alma, requer então dos mentores do orbe, dos responsáveis pelo nosso planeta, periódica separação entre o joio e o trigo. É o que está acontecendo agora. Nós fomos avisados há 6.000 anos, e antes dos 6.000 anos já houve outras separações, já houve outros juízos finais, já houve outras chegadas dos tempos. A Terra vem, né, se melhorando gradativamente, seus habitantes também. Continuando, o livre-arbítrio é um direito que o Pai concede ao espírito, mas quando ele abusa dessa faculdade, retarda-se na ascese ou na ascensão espiritual e se desajusta, causando prejuízos ao progresso da sua própria morada. Aí nós colocamos entre parênteses aqui, ó. Compara-se ao morador de um condomínio que perturba a paz dos outros moradores, né? Ora, como assim? O pessoal desmata lá na Amazônia com a ganância de plantar, de criar, de aumentar seu poderio econômico, e nós sofremos aqui no sul do Mato Grosso do Sul com as intempéries do clima. Nós não temos nada a ver, entre aspas, né, com o desmatamento do João Pedro fez lá na Amazônia, mas nós sofremos aqui as consequências. E não só nós. De lá para cá, a gente sabe que tudo é cíclico, a vida é cíclica, né? Vem com tempestades, excessos de chuva e uma série de outras coisas. Essa loucura do clima que a gente vê hoje em dia, a boa parte é causada por ação humana. Não é que os espíritos elementais da época lá, dos meus bisavós, mudaram a tática, não. Quem alterou o ecossistema do planeta foi o uso indevido do livre-arbítrio feito pelos humanos. Infelizmente. Né? Vamos continuar? Iludido pelos prazeres transitórios da vida física, porque quem está fazendo isso, ele acha que ele vai viver eternamente. Ele se esquece que tem filho, neto, bisneto, que vai precisar lá na frente de um oxigênio melhor, né? Vamos lá. Iludidos pelos prazeres transitórios da vida física, trabalha em prejuízo de sua felicidade. Depois, assusta-se, temeroso da aproximação do juízo final.
é que nota surpreso que vivia entre as ilusões do mundo provisório, fazendo ouvidos bocos à voz augusta do mestre, que advertia da hora improrrogável do ajuste psicofísico. Jesus vinha nos alertando. Antes de Jesus, o profeta Daniel, Moisés e muitos outros que a espiritualidade maior determinou que viesse, trazer ali, como se diz, alertas para a humanidade em forma de profecia, em formas de leis, em formas de orientações. Simplesmente os moradores do orbe foram ignorando. Ignorando. Chegou uma hora que a coisa estava tão feia que nós costumamos dizer, aí Jesus resolveu vir pessoalmente. Veio, exemplificou, repisou tudo aquilo que já vinha sendo dito. E mesmo assim, ainda continuamos a ignorar o seu Evangelho. Veio Kardec, 1857 anos depois de Cristo, relembrar, olha, gente, ainda é tempo, vamos parar com isso, né? E tá aí, olha a nossa situação. Né? Vamos continuar? A lei imutável, severa, mas justa na lógica do aprimoramento das seleções, afasta para mundos inferiores os que reclamam recursos mais drásticos para a escalada da perfeição. Porque vocês já perceberam que com jeito, com leis brandas, o homem não vai? Olha, não desmata, tem uma multa aí, não sei o que, não está nem aí. A multa eu pago, né? Então, andando. Olha, não mate os animais, não destruam as nascentes, não poluam os rios. Está nem aí. Ele esquece que é ele que vai morar aqui, ou os seus herdeiros, e possivelmente ele que vai voltar para cá também. Né? Então, a lei precisa de recurso mais drástico para poder abrir os olhos desses nossos queridos humanos. Né? Vamos continuar. E assim como se acelera o progresso dos degradados para mundos mais atrasados, à força de um sofrimento compulsório mais doloroso, do novo habitat também se desenvolve o psiquismo dos nativos destes orbes primitivos. Como? Ante o auxílio que lhes trazem os descidos dos mundos mais adiantados. É a perfeita equidade da lei suprema que atua para o bem e para a felicidade de todos os filhos de Deus. Ou seja, os que estão dando trabalho aqui, vamos falar no português claro, que ainda não entenderam para qual foi o objetivo do Evangelho, que ainda não entenderam o que é viver em fraternidade, o que é respeitar a natureza, respeitar os seus irmãos de caminhada, esses que têm uma inteligência, usa seu livre-arbítrio, está, como dissemos anteriormente, igual aquele morador de condomínio que incomoda os outros, sendo degradado para o mundo inferior, vai chegar lá e vai encontrar nativos que também vão usufruir da inteligência desses irmãos que estão sendo degradados e vão, como se diz, se desenvolver. Foi o que aconteceu com os capelinos quando vieram para cá, pegou um planeta Terra com um povo nativo, auxiliou no progresso, criou-se as 4 grandes raças, como nós já falamos, né? Então, para os que estavam aqui, para os terrícolas, foi muito bom vir essa gama de espíritos inteligentíssimos, embora com moral duvidosa, mas que nos ajudou muito o planeta na sua evolução. E é o que está acontecendo agora. Muitos vão para esse mundo inferior, segundo nos informa as Escrituras, para auxiliar aqueles que estão começando lá. Quem já estudou doutrina espírita, livro dos espíritos principalmente, quando se pergunta como é feita a criação, os imortais respondem que Deus cria incessantemente. E como somos criados? Simples e ignorantes. Né? Então, se somos criados simples e ignorantes, somos para aquela leva, aquela fornada, vamos pôr assim, vai para um planeta que está começando, né? Um planeta primitivo.
Então, a vinda desses mais inteligentes auxiliam aqueles a evoluir, a adquirir conhecimento. Lógico, é evidente que também vão adquirir os mau costume dos outros, mas a isso, no processo evolutivo, ele vai conseguindo sanar gradativamente. Então, nada é desperdiçado. As coisas de Deus são perfeitas. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma lógica. Verdade? Vamos continuar? Aí mais uma pergunta. Então isso quer dizer que estamos sob um perfeito controle administrativo do espaço? É isso mesmo? Aí Ramatiz nos responde: não deveis estranhar a existência dessa administração, salvo se vos esquecestes do que Jesus disse. O que ele disse? O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra também será desligado dos céus. Aí muitos dos nossos irmãos cristãos acharam que isso aqui foi do casamento. Aí dizendo, não, não pode, como se diz, o casamento é indissolúvel. A indissolubilidade do casamento, porque Deus, Jesus disse que o que ligar na terra, mas quem que ligou na terra? Foi um sacerdote, né? Um sacerdote que fez o casamento, a cerimônia do casamento ali, né? E pegaram esse trecho do Evangelho e, infelizmente, não sei se por que motivo, jogou a conta do casamento dos terrestres. E não é bem assim. Vamos repetir, ó. Não deveis estranhar a existência dessa administração, salvo se vos esqueceste do que Jesus disse. O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra também será desligado nos céus. Nada ocorre no vosso mundo que não tenha aqui as suas raízes fundamentais. Seja o fato mais insignificante, seja a consequência mais ampla. Ou seja, o que nós ligamos aqui? Vamos cuidar, vamos organizar, vamos arrumar nossa casa, vamos nos propor a fazer isso. Consequentemente, nós ligamos aqui está ligado nos céus, como diz Jesus, ou seja, a espiritualidade, o plano espiritual vai compactuar conosco, né, naquele projeto, naquele objetivo, e os nossos objetivos darão certo. Mas o que nós desligarmos aqui também, vamos destruir tudo, nós vamos achar também os companheiros do outro lado da vida que vão nos auxiliar a dar sequência nos nossos projetos. É isso que Jesus quis dizer. Ou seja, se você manter sua casa limpa, vocês vão ter os auxiliares que vão ajudá-los a mantê-la limpa. Se vocês sujarem também, vocês vão ter os auxiliares que vão te ajudar a sujar. Tá? Vamos continuar? Os mestres espirituais vos acompanham desde os primeiros bruxoleios da consciência individual por meio de fichas kármicas de vossas existências. Olha como que é organizada a nossa trajetória. Quando lá no livro dos Espíritos eles nos diz que Deus cria incessantemente, né? E aí quando é perguntado de como são criados, eles respondem simples e ignorantes, né? Vem das mônadas, passa pelos reinos, até chegar ao hominal. E a partir do momento em que nós adquirimos a razão, essas fichas kármicas, aliás, são acompanhadas, mas ali, a partir do momento da razão para cá, vem as débito e crédito. Né? Então, essas nossas fichas kármicas, os mestres espirituais têm acesso a todas elas, desde a nossa primeira encarnação. Eles sabem muito bem do que nós somos capazes, eles sabem as nossas intenções, eles sabem as nossas fraquezas, eles conhecem as nossas virtudes. Então, é muito bem organizado. Né? Isso depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É gostoso conversar sobre essas fichas kármicas. Né? Nós vamos continuar, que o nosso assunto é outro. A desordem e a indisciplina podem causar confusões em vossos meios materiais, mas nos organismos diretores de vossas existências espirituais, a ordem e a harmonia são elementos permanentes. Entendemos?
Vejam bem, vamos repetir esse último parágrafo. A desordem e a indisciplina podem causar confusões em vossos meios materiais. Mas nos organismos diretores de vossas existências espirituais, ou seja, no nosso campo mental, a ordem e a harmonia são elementos permanentes. Nós podemos estragar o corpo, o espírito depende dos mestres, né? O terrícola assemelha-se comumente a um menino irresponsável. Procura ignorar a sua urgente necessidade de integração no Evangelho, guardando a ilusão de que haverá contemporizações se porventura sobrevier uma hora dolorosa, essa que está chegando aí, ó, em que se façam ajustes das falências espirituais. A persistência em permanecer nas trevas da iniquidade não pode favorecer a ninguém perante a justiça divina. Essa é a frase que mais dói na gente. Podemos até persistir em permanecer nas nossas iniquidades, mas jamais seremos favorecidos pela justiça divina em detrimento dos outros irmãos que se esforçaram em observar as máximas do Cristo. Né? E como a Ramatiza aqui, nós nos assemelhamos ao menino irresponsável, imaturo, né? Ah, não, ainda não chegou a hora, eu vou fazer mais para frente, né? Me deixa correr, vou viver na minha ilusão. Que a hora que chegar a hora dolorosa, eu vou ter papai e mamãe, vou ter meus amigos aí para me socorrer. A parte material talvez sim, mas a parte espiritual não. Então nós temos que, como se diz, observar que desde a antiguidade, na Bíblia, nos primeiros escritos, há 4.000 anos, 5.000 anos da Bíblia, antes de Cristo, os profetas, os luminares do plano espiritual estão vindo nos alertar, nos dizer, olha, dependendo da época, conforme os entendimentos da época, ia se colocando em gotas homeopáticas para nós, espíritos viajores, né? Olha, vocês têm que mudar um pouco, não abusem do livre-arbítrio, usa um pouco mais a inteligência, a serenidade, usa um pouco mais a razão e o bom senso, e vai devagarzinho. Para quê? Para sermos dignos da promessa do Cristo, como nos diz as orações, não é isso? E o que ele disse? Os bons herdarão a terra. Chegou o momento, nós estamos passando aí por uma peneira violenta, infelizmente, ou felizmente, nós não sabemos, porque não cabe a nós julgarmos nada, mas estamos aí entre a cruz e a espada, e de uma coisa nós temos certeza absoluta, todos nós temos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para casa. E aí, tomar a Deus que tenhamos condições de fazer parte da caravana do séquito que vai ficar à direita do Cristo. Porque os outros, né, talvez vão passar por uma escola um pouco mais rude, vão abandonar muitos corações. E o que mais vai doer, pelo que a gente leu, pelo que a gente vem acompanhando, o que mais doeu para os capelinhos foi se separar dos seus corações queridos, foi se separar do progresso realizado, do patamar atingido e retornar lá do primitivismo novamente. Esse é o nosso assunto para a próxima quarta-feira. Os que emigrarão para um planeta inferior. Deu o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença, o carinho de todos. Desejar uma excelente noite, uma excelente semana. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco, nos incluindo, nos auxiliando, nos fazendo entender que ainda há tempo, porque Ele mesmo disse,
Os trabalhadores da última hora ainda há tempo. Nós podemos ainda modificar boa parte dessa nossa trajetória. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.